Boa tarde, meus amigos e amigas. Nesta tarde, noite do último dia de agosto, não é? Eu queria dar as saudações a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vinda. Nós estamos iniciando esta live. Eu sou o professor Orlando Souza, segundo tesoureiro do Sindproifes Pará, né? Nós estamos num novo momento, um momento importante, em que uma nova diretoria assume aqui no Sindproifes Pará, com o intuito básico de consolidar o nosso sindicato, né? Trazendo a categoria, né, da Universidade Federal do Pará, do Instituto Federal do Pará e da Universidade Federal Rural da Amazônia, né, em alguns campos onde a gente trabalha, tá? E nós estamos, nesse momento, trabalhando sobre esta live que vai discutir a questão das progressões e das promoções na categoria docente, tá? E tendo a perspectiva de apresentar a nossa assessoria jurídica, que é recém-contratada, uma outra assessoria jurídica que nós contratamos, né? Com grande apoio do Proifes Federação, tá? E entre as falas e os esclarecimentos serão dados por dois advogados que representam a assessoria, que é o doutor Elias Menta Macedo e a doutora Grace Esteves Bortoluzzi, tá? Espero que eu esteja dizendo o nome das pessoas corretamente, tá? Por favor, tá? E, claro, que nós vamos discutir essas questões em torno das progressões e promoções, né? Nós recebemos várias perguntas, vários questionamentos. Teremos outros capítulos, né? Uma coisa que a gente já combinou um pouco, por exemplo, em relação à questão das aposentadorias, tá? Mas isso é um outro capítulo. Mas os esclarecimentos que serão dados, na verdade, eles estabelecem muitas reflexões sobre a questão das progressões e das promoções, tá? A gente quer agradecer especialmente também ao Eduardo Correia e à Letícia, que estão nos bastidores, nos apoiando, tá? Eu acho que é uma questão muito importante isso, tá? E, na verdade, a coisa mais importante que a gente quer colocar para vocês é que é uma preocupação importante dessa nova diretoria, né, para que nós possamos trabalhar um pouco essa questão que um conjunto de colegas nossos, de professores e professoras, tem nos apresentado sobre essa questão das promoções e das progressões, né? Nós temos muitos colegas que estão com as suas progressões atrasadas, nós temos muitos colegas que estão com problemas de uma série de situações específicas, né? E nós estamos, na verdade, nos colocando à disposição desse debate. A gente acha que é uma dificuldade que que uma grande parte dos nossos colegas tem, né? Dessa questão da ascensão da carreira, né? O que dificulta efetivamente a melhoria salarial, né? Na verdade, a melhoria salarial e os benefícios, né? O que fica muito mais difícil na perspectiva da valorização, né? A questão salarial é um elemento importante da valorização de professores e professoras, né? E nós achamos que esse é um aspecto específico, importante, e que nós, na verdade, estamos interessados em trabalhar esses problemas estabelecidos, né? Nós, na verdade, estamos avançando em relação a isso, nós procuramos um diálogo perante a administração das nossas instituições superiores, né? Nós procuramos os órgãos que estão diretamente ligados a essas situações, né? E estamos dialogando com os colegas no sentido de auxiliá-los nessa questão, né? E exatamente essa live é uma live que inaugura esse processo de forma mais consistente, porque, além de nos colocarmos, enquanto diretoria, à disposição dessa questão para orientações, nós também estamos
colocando a nossa assessoria jurídica para, na verdade, dirimir os casos, as situações, não é? As situações que possam ser judicializadas e uma série de aspectos de esclarecimentos sobre as normas e um conjunto de orientações que têm sido emitidas nesse tempo todo, né? Nós vamos ter, depois da minha fala, dessa fala inicial, né, que eu acho que é importante que a gente tenha esse esclarecimento geral do que a gente pretende nessa dimensão aqui que está colocada, né, do que a gente pretende discutir, do que a gente pretende fazer, dos próximos passos que a gente quer colocar, e a gente vai, na verdade, ter a fala do nosso presidente, o professor Newton Brandão, do PROIFES Federação, que vai dar a sua saudação, né, e colocar todo esse contexto geral aí que o PROIFES está discutindo também, né, e um conjunto de aspectos que estão acontecendo. Tá? Nós depois vamos ter a fala da professora Maria Gorete Cardoso, que também é do PROIFES, sindicato aqui do Pará, que vai fazer uma fala também, e a partir daí nós teremos as falas específicas dos nossos dois advogados, começando pelo doutor, e depois a doutora fala inicialmente. E a partir daí a gente finalizaria, então, essa live com uma reflexão, com esclarecimentos, com questões e com encaminhamentos que possam ser feitos a partir dos aspectos específicos de cada uma das pessoas que fizerem os seus questionamentos. Tá? Claro que eu digo sempre que essas lives elas são um grande tiragosto para a gente poder, na verdade, ter clareza dos passos que a gente pode dar, que a gente quer dar, e a partir daí a gente possa seguir, né, em outros encaminhamentos de aprofundamento, de reflexão, tá? E que possam, na verdade, eu acho que a coisa mais importante, a gente possa solucionar efetivamente essas situações que estão acontecendo com os professores, né? Os professores e professoras estão sentindo em determinado aspecto perdidos, abandonados, e a gente está se colocando nessa dimensão no sentido de poder auxiliá-los e ter efetivamente um papel sindical que valorize os nossos colegas. Tá? Então, muito obrigado a todos e todas que estão presentes, e a partir daqui eu passo a palavra para o professor Newton Brandão, nosso companheiro, nosso camarada, e quero muito agradecer a sua presença, né, a força de sempre, a energia que ele sempre passa, de orelha. Tá? Eu acho que essas coisas são muito importantes a partir da sua experiência e a partir da sua visão sindical. Muito obrigado a todos. Professor Brandão, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, Orlando. A satisfação é minha. O convite de vocês é sempre um prazer conversar com os companheiros do Brasil, em especial o povo do Pará, né? Então, obrigado por estar aqui. Quero saudar aí a professora Maria Gorete, também da direção do Sindiproifes Pará. Muito bom, professora, revê-la nas lutas. Nos vimos recentemente no Encontro Nacional. Vê-la novamente é muito bom. Saudar a doutora Grace, que já atende o nosso sindicato aqui também, atende hoje a federação. É um prazer poder participar com as suas orientações, doutora Grace. Saudar o Elias. Elias, muito obrigado. Elias também já contribui com o PROIFES Federação, é um dos advogados de um sindicato importante nosso lá de Goiás, e sempre contribui com nossas reflexões, as nossas lutas também. Bom, o objetivo principal aqui hoje é ouvir os nossos advogados e a assessoria do Sindiproifes Pará. Como presidente da federação, eu quero fazer 3 considerações. A primeira delas, dizer que, enquanto federação, nós estamos no debate nacional dos servidores públicos federais. Socorro, como representante na diretoria executiva e também no Conselho Deliberativo com os demais membros do Sindiproifes Pará, tem participado dos debates da discussão nacional. Nós tivemos um pequeno avanço, que foram os 9% de reajuste, mas sabemos todos que isso não é suficiente para repor as nossas perdas salariais. Nós temos um cálculo que a perda salarial, ela
atinge hoje algo próximo de 35% dos professores federais. Portanto, está muito longe, isso já descontado os 9%, porque era 42%. Então, está muito longe para a gente recuperar todas essas perdas. Então, é uma luta permanente nossa. Tem a Mesa Nacional de Negociação, que infelizmente não tem avançado muito. A última reunião agora, essa semana, praticamente, o governo chegou e disse que por conta do arcabouço fiscal ainda não tem valores, tem 1,5 bi. 1,5 bi é menos de 0,5% de reajuste. Por isso o governo não deu índice nenhum. É bom que se diga, porque apareceu na imprensa que o governo ofereceu 1% de reajuste. Não. O governo disse, eu tenho 1,5% hoje, é isso. Vamos buscar mais. E se fosse só isso, não daria nem 0,5%. Porque para cada 1% é algo aproximadamente 3 bi que se precisa num reajuste linear para todo mundo. Mas essa é a principal luta. Nós estamos na mesma negociação, os nossos sindicatos têm acompanhado muito atento, o Sindiproifes Pará tem estado nos debates no Conselho Deliberativo e na diretoria executiva, participando e, eu imagino, também atualizando a base na luta nacional. Evidentemente que nós também estamos a mesa específica, porque são 3 tipos de mesa na negociação nacional. Tem a mesa nacional de negociação, que é essa que discute aquilo que é geral para todos os servidores. Tem a mesa setorial, que são coisas específicas a serem debatidas no MEC, questão de salubridade, questões relacionadas à periculosidade, questões locais, enfim, é no MEC, chamada mesa setorial, e as mesas específicas, que são aquelas que tratam de um determinado tema, e quando ele termina, acaba aquela mesa. Por exemplo, o que nós estamos reivindicando, ainda melhorar a nossa carreira, a estrutura da nossa carreira. Então, estamos muito atentos, estamos participando, estamos lutando por tudo isso. Bom, a segunda questão que eu queria dizer, muito importante, é dizer que o Sindiproifes Pará é a menina dos olhos deste presidente, né? Porque é uma entidade que tem lutado muito na representação. E eu quero aproveitar para saudar todos os professores e professoras da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal Rural do Amazonas, da UFRA, e do Instituto Federal do Pará, que compõem uma base muito solidificada, muito boa, e que faz esse debate político. Dizer para vocês que o Proifes vai dar todo o suporte que for preciso, vai estar atento na luta que precisa ser feita, para poder acompanhar e para poder ajudar nas lutas locais, claro, sempre como suporte e como apoio, né? Mas que é muito importante a inserção e a luta de vocês no plano nacional. E, por último, eu quero dizer assim, a assessoria jurídica que nós estamos trabalhando para que possa dar suporte para vocês, eu arrisco dizer que são os 2 melhores escritórios no país que a gente tem. Porque a doutora Grace representa aqui o escritório Bordaz, que dá suporte para diversos sindicatos nacionais, dá suporte para a federação hoje, tem uma expertise nas principais pautas dos servidores públicos federais, né? E é importante dizer, gente, não é qualquer advogado que dá conta da pauta de servidor público federal, direito administrativo. As experiências que a gente tem visto é que muitos advogados acabam assumindo questões de servidores e na hora que estoura, porque ele não entende, ele acaba não fazendo a coisa correta, aí acaba vindo para os nossos advogados e aí, bom, aí é mais difícil de resolver, né, doutora Grace? É mais difícil, porque já teve toda uma intervenção equivocada e que acaba tendo dificuldade. Então, vocês com certeza estarão muito bem atendidos. O doutor Elias, como eu disse, atende um dos principais sindicatos nossos, tem tido uma inserção muito importante na luta nacional, na discussão nacional destes temas relacionados ao servidor público federal. Agora, é importante que vocês participem e acessem os advogados, levem as suas dúvidas, tragam para eles os problemas, porque eles precisam conhecer a realidade. Aí tem de contar para eles esse trabalho. E, por fim, em relação ao tema, evidentemente que eu não vou entrar, eu quero ouvir e aprender, que a gente sempre aprende com os advogados, sobre a questão de progressões na carreira. Este não é um tema que a gente não tem conhecimento, viu? Ele é recorrente. O nosso entendimento que é totalmente equivocado a forma com que algumas entidades, como o próprio governo orientou, né? Como os órgãos de governo orientaram sobre este tema,
é uma afronta ao direito dos trabalhadores, temos claro isso. Quero dizer que em alguns locais, lembre-se que toda instituição tem um regulamento interna. Em alguns locais a gente tem avanços, em outros nem tantos, mas eu tenho certeza que com o suporte dos nossos escritórios de advogados aqui presentes, vocês vão ter condições muito boas para poder superar isso, e se necessário for, a gente tenta administrativamente. Sempre esse é o caminho. Se necessário for, com certeza o caminho da judicialização é o caminho que você vai percorrer, e os nossos advogados saberão escolher o melhor momento ou os passos necessários para poder fazer isso. Quero desejar uma boa live a todos, dizer que eu estou muito contente de estar aqui, quero aprender com a apresentação dos nossos advogados, enfim, com o debate aqui com vocês, e quem tem dúvida que está nos assistindo aí, não esquece de mandar aqui não, a Grace e o Elias estão doidos para receber as perguntas de vocês aqui, para poder resolver exatamente aquilo que você precisa saber. E por último, assim, gente, esse como diz o Orlando, aperitivo. Existem muitos outros temas que esses advogados competentes que estão aqui na tela com vocês poderão tratar em outros momentos. Com certeza a aposentadoria é um deles, mas em outros momentos, com certeza, será tratado por eles. Grande abraço, boa live, satisfação de estar aqui com todos. Passaremos agora diretamente à professora Maria Goretti Cardoso para fazer a sua fala. Boa tarde, professora Maria Goretti, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde aqui. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, o nosso presidente da federação, professor Nilton Brandão, que é verdade, estivemos juntos no encontro, no 10º Encontro Nacional na Bahia, e foi muito produtivo para nós, inclusive nesse campo, né, da orientação jurídica, né, que o nosso sindicato agora recebe, assim, de uma forma muito privilegiada, esse grupo formado, né, pelo doutor Elias Menta, pela doutora Grace, que vai dar aí a assessoria jurídica ao nosso sindicato. Desde já cumprimento vocês, né, e um prazer imenso fazer parte dessa live, estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Professor Orlando, colega aqui do Sindiproifes, colega da diretoria também do Sindiproifes. Aqui o nosso Eduardo, que está coordenando aí a coordenação técnica, né, dessa live. Também gostaria de saudar a Letícia, que está nos bastidores. E, enfim, saudar aqui todos os nossos colegas, né, de sindicato, filiados, simpatizantes, professores da UFPA, professoras da UFPA, professoras da UFRA, professores e professoras dos institutos federais, né, dos campos dos institutos federais aqui do Pará, que fazem parte, né, desse sindicato, esse sindicato que é jovem, mas que tem enfrentado lutas muito importantes, né, e que, nesse momento, se encontra, né, nesse processo de consolidação. E tivemos recentemente a eleição para a renovação da diretoria do sindicato, uma diretoria que toma posse no mês de julho, e que tem aí no programa de gestão dessa nova gestão do sindicato alguns pontos que são muito importantes, né? Um deles, logicamente, é a nossa ampliação de filiação, né? Nós temos o nosso sindicato, ele tem uma representatividade legítima, né, da causa docente, a importância do Sindiproifes Pará, e
com todo o apoio que nós temos recebido da federação. Muito obrigada, professor Nilton Brandão, né, por esse apoio tão importante que o Sindiproifes Pará vem recebendo ao longo de todos esses anos, né, e essa demonstração de apoio importantíssima com essa assessoria jurídica, né, que nós contamos aí, a federação está nos proporcionando, né, esse suporte, porque acredita, né, eu fico muito lisonjeada, professor Brandão, quando você diz que o Sindiproifes é a menina dos olhos, né, porque nós temos, de fato, um potencial imenso, né, companheiros e companheiras do sindicato muito comprometidos com a luta da categoria docente, uma experiência muito grande, né? E essa nossa força, essa nossa determinação que nos une na construção desse sindicato. O tema, né, das progressões e promoções na carreira docente é uma das nossas prioridades, né? Nós temos, dentre tantos pontos importantes no nosso programa de gestão, nós temos a questão das promoções, as progressões e das promoções na carreira docente. Isso é uma questão que, desde o momento de ingresso na carreira, o professor já se depara, né, com isso. Entrou na carreira docente, no ensino superior, nós já nos deparamos com essa necessidade, né, de ter clareza como vai se dar o nosso progresso na carreira. Isso está definido na lei de 2012, que, logicamente, a nossa federação esteve à frente, né, da proposição de uma carreira docente, uma conquista imensa, né, dos nossos sindicatos federados. A partir dessa lei, cada instituição definiu, né, regras próprias, e nós temos na UFPA a nossa resolução 4.644 de 2015, que define esses procedimentos com base, né, na lei de 2012, remetendo a cada unidade acadêmica a autonomia para definir, né, a produtividade, a pontuação da produtividade docente. Isso são questões que nós temos todo um aparato legal. No entanto, nós temos ainda muitas questões que elas ficam, né, sem compreensão e sem respostas, né? O nosso sindicato está, sim, com uma preocupação muito grande de orientar, apesar de nós termos todas essas orientações institucionais, a Comissão de Progressão e Promoção Docente na UFPA, do site da PROGEP, ela tem todas essas orientações, mas os professores, desde o início da carreira, ainda se deparam com muitas dificuldades na questão do relatório, na questão de organizar essa pontuação, de entrar com o processo. Isso são questões que apesar de nós já termos todas essas orientações, o sindicato também está se preocupando, inclusive em pensar em formas mais práticas de como tutoriais, como cartilha, que a gente possa disponibilizar, mas aí vem algumas questões que elas são muito... a gente não consegue somente no plano administrativo, né, resolver. E aí é necessário uma equipe, né, uma assessoria jurídica, o apoio dos advogados, que nós temos, assim, acho que a nossa grande questão, ultimamente,
tem sido a nota técnica, né, de 2018, a nota técnica 2556, que colocou aí problemas imensos, né, sobretudo para aqueles professores que muitas vezes atrasam o tempo, né, de solicitação do requerimento, né, para esse processo. E tem tido dificuldades na continuidade dessa progressão, porque muitas vezes perdem intertícios e têm um prejuízo, né? Logicamente que essa questão da promoção e da progressão, ela tem dois aspectos. Um aspecto é o aspecto financeiro, que tem impacto no nosso salário, e no momento de tanta dificuldade financeira, né? E como o professor Brandão explicou, nossa reposição ano passado, ela não chega nem perto das nossas perdas. Então, toda forma que nós temos de ter melhorias salariais, ela é muito importante e que a gente não descuide disso. No entanto, nós temos um outro aspecto que também é tão crucial quanto, que é a nossa progressão na carreira, né? Então, a cada interstício, né, que nós mudamos, né, de classe, ou que nós mudamos de níveis dentro de uma classe, né, é importante que a gente fale qual é o impacto, né, na nossa remuneração, né? O quanto se perde quando a gente deixa, né, de fazer essa progressão, ou quando nós perdemos interstícios por conta das implicações trazidas aí, sobretudo pela nota técnica de 2018. Então, essas questões, tem muitos professores na nossa instituição, o FPA, UFRA, os IFs, né, vivendo essa situação. Cada instituição, logicamente, tem aí procedimentos próprios, mas temos muitos colegas que deixaram de fazer a progressão por conta, né, de englobar períodos numa única portaria, e tem questões jurídicas para recorrer. Então, nesse sentido, nós trazemos esse tema porque ele é um tema muito importante, né, para o professor em qualquer fase da carreira, seja o professor que está ingressando, seja o professor que já está, né, avançado na carreira, tem tido problemas com relação, né, às progressões, e também falar das promoções, né, quando a gente tem um momento mais sensível aí de mudança salarial para o docente, que é esse momento que ele faz as promoções, né? Que ele sai de uma classe para outra. Então, nesse sentido, nós temos o impacto financeiro e o impacto da própria progressão, que é reconhecimento pelo trabalho do professor ao longo de todos os anos que ele se dedica. E dessa maneira, então, gente, porque a gente pensa que, muitas vezes, não dá para a gente ficar sozinho, né? Resolver as coisas sozinho. Por isso, nós convidamos aí aqueles que estão nos assistindo, que irão nos assistir se essa live ficar disponível, né? Convidamos, então, os nossos colegas das instituições do Estado do Pará para se filiarem ao Sindiproifes, né? E aí o Eduardo, ele está colocando aí as nossas redes sociais, o nosso e-mail, as nossas redes sociais, que possam ficar disponíveis para aqueles professores que tiverem interesse, que já são simpatizantes, né? Mas que têm interesse em se filiar. Olha aí, está aí no rodapé aí da tela, né? Nós, então, convidamos os professores a se filiarem ao sindicato, ou, pelo menos, buscar conhecer o sindicato, para que possa realmente aí fazer uma adesão consciente, né, daquilo que pode ser um sindicato que os represente nas suas necessidades, nas suas lutas e nas grandes questões que vão para além das questões
trabalhistas, né? Como bem o nosso encontro nacional ele colocou. São muitas demandas, são muitas questões de enfrentamento político, de enfrentamento das nossas lutas trabalhistas, das nossas lutas sociais, políticas, e, nesse sentido, então, o Sinproifes, ele tem essa característica desse sindicato plural, desse sindicato que dialoga, né, com as diferentes ideias e com as diferentes questões da categoria. Venham para o Sindiproifes, nós convidamos vocês a fazerem isso, e aqui, nesse momento, desse tema específico, nós, então, vamos dialogar sobre as principais dificuldades, sobre as principais questões que nos têm acometido diante de tantas ameaças, diante de tantos problemas que têm sido nos colocados, e que é uma forma, na verdade, de aviltar o nosso direito enquanto trabalhadores. Obrigada, e desejo aqui que seja muito produtiva a nossa conversa, o nosso diálogo, as questões que os colegas possam trazer para nós debatermos um tema tão importante quanto esse. Obrigada. Muito obrigado, professor Goretti. Vamos agora passar, aí nós já tivemos essas falas iniciais nossas, né, que foram falas de saudação, fala de esclarecimento sobre alguns aspectos gerais dos nossos sindicatos. Agora vamos ao tema central da nossa live, que, além da apresentação da nossa assessoria jurídica, nós temos as reflexões que os advogados, a advogada e o advogado, propriamente ditos, farão sobre o debate central. Então, nós começaremos agora com o doutor Elias Menta Macedo. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. E a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, professor Orlando. Agradecer o professor Brandão já desde o início pela saudosa lembrança. Dizer também que eu me sinto muito à vontade de falar com os professores e professoras do Pará, porque eu tenho um sentimento de pertencimento, né? Eu fui feito aí. Minha mãe conheceu meu pai em Marabá, então foi muito provavelmente foram nessas terras que eu fui fecundado. Então eu me sinto muito à vontade de estar aí com vocês e gosto muito do Estado, tenho interesse de estar sempre perto, o máximo que possível. A minha ideia aqui é explicar um pouco como vai se dar a nossa assessoria, quais são as formas de contato, o que a gente está pretendendo, para a gente fazer um alinhamento inicial e a doutora Grace, que vai me suceder, poder tratar também. Gostaria de, fundamentalmente, também agradecer à diretoria do sindicato pela confiança que foi depositada no nosso trabalho, que é um trabalho grande, né, uma categoria extremamente qualificada, uma categoria que conhece dos seus direitos e que muitas vezes nos ajuda, né? Que trazem questões instigantes que fazem com que a gente se reflita e chegue a grandes possibilidades, a grandes saltos, né? de qualidade nas fundamentações, no trabalho que a gente leva ao judiciário, que nada mais é que converter a voz desse trabalhador para a voz jurídica, né? Para quem vai fazer essa análise. Então, o nosso contrato, a gente trouxe uma previsão para que o nosso atendimento ele possa ser iniciado já por e-mail. Então, o professor ou a professora que está nos ouvindo tem um e-mail que é o contato@menta.adv.br, que a gente destina especificamente para atender essas solicitações. Nesse domínio, pode ser feito o direcionamento da questão, do caso concreto para ele, a gente faz uma pré-análise, traz questões que a gente precisa de esclarecimento para que a gente possa chegar num contexto do que está acontecendo, e a gente já sugere um agendamento, uma reunião, para que a gente possa deliberar sobre o melhor caminho, quais são as orientações, o que fazer ou não fazer, e encaminhar. Se for proposta uma demanda judicial em razão do atendimento, por e-mail também a gente trata de todas as questões dos andamentos, para a gente ter qualidade na informação e não ter nenhum tipo de ruído, porque o que mais dá problema com assessorias
são várias pessoas falando e não se ter uma voz unificada. Então, a ideia é que a gente entregue um caminho, uma voz, uma orientação com um padrão bastante interessante. Mas, num contexto geral, o que é a nossa ideia? É atender professores e professoras desde o seu concurso até a aposentadoria e o momento que ele faz o processo completo de aposentadoria, julgamento pelo Tribunal de Contas, e depois disso, alguns vão ter paridade de integralidade, outros não, e esse vai ser um tema certamente das próximas lives. A gente deve falar sobre a aposentadoria, sobre as gestões, né, que a gente deve fazer, os cuidados que a gente tem que fazer para que não tenha nenhum problema, e traçar, estar junto a todo esse caminho, desde do concurso público até depois que o professor ou professora se aposenta. Então, os temas, eles vão dos mais gerais possíveis: nomeação em posse, quadramento inicial, progressões e promoções, que trabalharemos hoje, passaremos por adicionais de insalubridade, periculosidade, raio-x, as gratificações, gratificação de raio-x, conversão de tempo especial em tempo comum, férias em afastamento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, licenças para pós-graduação, devoluções de cota-partes de algum desconto, como auxílio creche, que é bastante comum, as gerações previdenciárias, suas características, seus direitos, auxílio, licença-prêmio, falaremos também sobre abono de permanência e as súplicas que envolvem seu pagamento, até os atos formais que desembocam no julgamento das aposentadorias pelo TCU. Então, esse é um pouco do caminho que nós pretendemos estar juntos. E, como vocês veem, a missão é gigantesca, né? Uma categoria que, como eu disse, altamente qualificada e que nos instiga muito. E, por isso, a gente quer buscar ser o melhor e mais assertivo nesses atendimentos. E, para também não me alongar muito, eu já vou devolver a palavra ao professor Orlando, para que ele possa passar para a colega, que fará a exposição sobre o tema específico, progressões e promoções, para que a gente possa chegar também no melhor, né, do melhor da live, que é responder as perguntas, analisar os questionamentos, permanecendo à disposição. Obrigado pela palavra, professor Orlando. Doutor Elias, muito obrigado pela sua fala inicial. Então, nós queremos agora passar diretamente para a doutora Grace Esteve Bertoluzzi, tá? Que vai, na verdade, aprofundar essas questões aí da progressão e da promoção na carreira docente. Tá? Muito obrigado, doutora, pela sua presença. A palavra é sua. Boa tarde. Em nome dos meus colegas do escritório Bordaz Advogados, especialmente do Francis Bordaz, que não pôde estar presente hoje nessa live em razão de compromissos profissionais em Brasília, saúdo a direção do sindicato, representada aqui pelos professores Orlando e Maria Goretti, também o professor Newton Brandão, presidente do Proifes Federação, meu colega Elias, que me antecedeu, e a todos os professores e professoras da UFPA, do IFPA e da UFRA, dizendo que é com muita satisfação que iniciamos esse trabalho como assessores jurídicos do Sindproifes Pará, esperando atender a demanda da categoria e da direção da melhor forma possível. Passando para o tema que nos foi proposto hoje, nós faremos uma breve exposição sobre a situação das progressões e promoções funcionais docentes. Ao longo dos anos, muitas interpretações foram dadas sobre a aplicação, os efeitos, a retroatividade das progressões docentes. Essa interpretação se deu de formas diversas, tanto por instituições de ensino, quanto para os próprios docentes ao longo dessas interpretações que foram se alterando pelos anos, tá? E em razão dessa diversidade tão grande, nós focaremos em demonstrar como tem que se dar a progressão e qual a data do seu efeito funcional e financeiro, para que cada um, de acordo com a sua situação, da época em que a sua progressão foi concedida ou foi represada, consiga identificar
se é preciso fazer uma correção da sua progressão e como fazer esse encaminhamento. Então, vamos passar agora para a nossa apresentação dos slides. Só um momentinho. Então, inicialmente, as progressões, elas estão disciplinadas na Lei 12.772. Anteriormente, estava prevista em outras leis, de forma distinta para o ensino básico e para o magistério superior, mas a nossa exposição ela vai se dar, assim, resumidamente, com base nessa previsão atual, sem desconsiderar as previsões anteriores que se aplicam para aqueles professores que têm progressões atrasadas há mais tempo, tá bem? Então, hoje, os artigos 12, 13, 13A, 14, 15 e 15A da Lei 12.772 elencam os requisitos das progressões funcionais e também das promoções. Basicamente, para as progressões e para as promoções, os requisitos são do cumprimento de interstício de 24 meses e produção dentro desse interstício, que vai precisar ser aprovada e avaliada por uma comissão. A exceção da promoção para associado no magistério superior, que além desses dois requisitos exige também a titulação. Tá bem? Exceções a esses requisitos são as promoções aceleradas por titulação, que tem requisitos de titulação diversos no magistério superior e no ensino básico, e a promoção a titular, que tem uma característica de necessitar uma aprovação por uma banca, que é um dos requisitos para cumprimento, que nós veremos mais adiante, e que vai se diferenciar das demais progressões para iniciar os seus efeitos, tá? E, por fim, destacar que para os professores e professoras do ensino básico, técnico e tecnológico, anteriormente, há um período em que as progressões se davam dentro de 18 meses e esse interstício também precisa ser considerado na avaliação das progressões funcionais atrasadas. Está bem? Então, o primeiro passo que vai ser muito importante no encaminhamento da correção das progressões e que precisa ser observado e é indicado que seja observado para que elas se deem da forma correta, é a indicação do interstício de 24 meses devido, independente da data que se está encaminhando o pedido de progressão. Então, por exemplo, nesse caso que está aparecendo no slide, que a gente trouxe de exemplo, o interstício é de 13 de maio de 2000 a 12 de maio de 2002, quando fecha 24 meses, e dentro do qual havia produção suficiente para fins de progressão funcional. A progressão foi encaminhada ontem, dia 30 de agosto de 2023. Então, o interstício de 24 meses não é 24 meses anteriores ao encaminhamento do pedido, e sim aquele lá de trás, para que toda progressão posterior toda produção posterior não seja desconsiderada para fins de progressão. Isso vai refletir no papel que a comissão de avaliação vai ter e a própria CPPD no momento que vai avaliar e vai emitir seu parecer declarando que o docente cumpriu todos os requisitos para progredir dentro daquele interstício. Vai ter avaliado toda a produção daquele interstício e não de outro interstício, eventualmente entendido como correto pela instituição. Então, a gente vai ter um problema. Normalmente, a gente tem esse problema com as instituições, com algumas que entendem que o interstício não é que o interstício se prolonga até a data do requerimento, e aí pede que o professor indique uma outra produção. Então, nós indicamos o quê? Olha, vamos fazer o correto, né? Vamos indicar qual é o interstício correto
Se a instituição pedir para substituir, e isso for necessário para que dê essa revisão, juntamos o novo, mas o antigo está ali, posto e demonstrado que dentro daqueles 24 meses, o professor ou a professora tinha pontuação e a produção necessária para aquela progressão. É com base nessa avaliação que a portaria de progressão deve ser expedida. Aqui a gente tem um exemplo de uma portaria, como ela deveria ser expedida, de acordo com esse exemplo que nós demos. Então, a portaria, a progressão teria que ser a partir de 13 de maio de 2022, que foi a data de cumprimento dos requisitos, indicando aquele interstício de 13 de maio de 2000 a 12 de maio de 2002. Então, qual é o problema? Um problema maior que se apresenta hoje em algumas instituições, e aí tem uma diversidade de interpretações, de aplicações nas instituições, mas o problema maior é esse ofício circular de 2018, que orientou as instituições de ensino que o direito à progressão funcional ele se cumpria somente com a avaliação feita pela comissão de departamento. Só nesse momento que seria constituído o direito à progressão. Quando, na verdade, esse é um momento de declarar um direito que foi constituído lá atrás. Lá quando foi cumprido foram cumpridos os requisitos de interstício de 24 meses e de produção. Aquela produção já foi feita lá entre 2000 e 2002, foram ministradas aulas, foram publicados artigos, orientados alunos, tudo isso já aconteceu, né? Então, o momento é só de declarar que efetivamente o professor cumpriu aquelas exigências que a lei trouxe como previsão. Com essa aplicação do ofício circular, as progressões tiveram o seu interstício prolongado até a data em que a comissão avaliou o docente, impedindo que ele encaminhasse as progressões subsequentes e que já poderia ser encaminhada, tendo que aguardar dessa data da avaliação da comissão mais 24 meses, pelo menos, para a próxima progressão. Então, como deve ser concedida a progressão? Quando se está encaminhando um pedido com atraso. Então, voltamos para o nosso exemplo ali. Então, dia 13 de maio de 2000, se concedeu a última progressão ou foi a data de posse do professor, a data de entrada em exercício. Em 12 de maio de 2002, ele completou o interstício e só em 10 de agosto de 2023 ele apresentou o pedido. 20 de agosto, por exemplo, a comissão do departamento avaliou, 25 de agosto, a CPPD emitiu seu parecer e dia 30 de agosto foi emitida a portaria. A portaria deveria constar que a data da progressão é a contar de 12 de maio de 2002 e o pagamento das diferenças salariais seria retroativo a 10 de agosto de 2018, que é o que a gente pode buscar de retroatividade financeira, que são os últimos 5 anos daquele requerimento administrativo. Tá? Como que tem acontecido com esse entendimento atual? A emissão da portaria sai com a data ali da avaliação da comissão de departamento. Então, a portaria sai com a data de 20 de agosto de 2023 para efeito funcional e financeiro. Em razão disso, a próxima progressão vai poder ser concedida, se não atrasar nenhum dia, em 20 de agosto de 2025. Efeito prático, tá? Esse professor que estaria encaminhando uma progressão de adjunto 1 para 2, que pediu apenas em 2023, ali eu acho que desconfigurou um pouquinho a tela, tá? Mas enfim, o que acontece com ele? O planejado para ele, pela data de preenchimento dos requisitos,
é que ele encaminhasse essas progressões e, concedidas elas uma a uma com efeito financeiro retroativo, e em maio de 2016 ele já poderia se submeter a uma promoção a titular. Tá? Com esse entendimento atual, se ele atrasou todo esse tempo, ele só vai conseguir pedir a promoção para titular em agosto de 2037. Qual é o problema? Além do problema financeiro, muitos professores já já podem estar com a idade mais avançada, próximos, por exemplo, da aposentadoria compulsória. Ainda que eles consigam revisar todas as suas progressões judicialmente, quando isso acontecer, eles só vão poder passar a titular se eles puderem se submeter a uma banca de avaliação. E isso tem que acontecer antes da aposentadoria dele. E a promoção a titular, ela não retroage como as demais progressões, porque ela precisa, é requisito para o preenchimento dos requisitos, a banca. Nas demais, não é. A banca só declara os requisitos cumpridos lá de produção e cumprimento de interstício. Então, o prejuízo maior para quem já tem condições de chegar lá até associado 4 é retardar e não ter como retroagir a promoção a titular ou mesmo não conseguir chegar nessa promoção a titular. Casos em que, por exemplo, são atingidos pela aposentadoria compulsória aos 75 anos. Quais são as orientações práticas que nós trazemos aqui para os professores, tá? Todas essas questões de progressão, elas podem ser revisadas, tá? Se concedidas com atraso, tiver os prejuízos. Nós precisamos, como o professor Brandão falou, receber os elementos para saber qual é a realidade de cada instituição e de cada professor com relação às progressões. Então, o primeiro contato é com a assessoria jurídica através desse e-mail que está aparecendo na tela, o contato@menta, indicando a portaria de posse, as portarias de progressões e promoções que foram concedidas e, se possível, né, as avaliações que foram feitas nos processos administrativos ou os processos para a gente verificar quais foram os interstícios avaliados, como a gente pode corrigir essas progressões e indicar os caminhos melhores, tá? Então, identificadas as concessões emitidas com atraso, nos procurem, que nós vamos avaliar essas questões para corrigir as datas de concessão das progressões, destrancar as progressões, porque o que acontece hoje é que elas trancam e não se consegue seguir adiante antes de 24 meses, buscar o pagamento das diferenças salariais retroativas, que é possível sim buscar, corrigir o atual enquadramento na classe nível e possibilitar a submissão a uma promoção para professor titular, para aqueles que vão preencher esses requisitos, tá? A última indicação é sempre preencher as planilhas de pontuação com o interstício e a produção da data efetivamente correta. Ainda que depois a administração diga, não, eu não vou dar seguimento ao teu processo se tu não juntar uma produção de outro interstício. Ok, mas a anterior está ali, está demonstrada que está cumprido aquele requisito de produção dentro daquele interstício. Como a jurisprudência tem se posicionado, tá? O judiciário tem entendido, na sua grande maioria, que a retroatividade da progressão funcional e financeira é a contar do preenchimento dos requisitos. Destacando ali que a financeira, nós conseguimos retroagir 5 anos do requerimento administrativo. Mas a funcional pode retroagir por mais tempo. Não tem problema, tá? A gente pode corrigir. Tem algumas decisões que podem
vincular a data do requerimento, mas são decisões que são mais em minoria, tá? A maior parte da jurisprudência é nesse sentido da retroatividade financeira e funcional. Então, retomando, pedimos encarecidamente que os documentos e as situações individuais sejam mandadas para esse e-mail de contato@menta, para que a gente já consiga dar encaminhamento e corrigir com a maior brevidade possível esses atrasos nas progressões funcionais, que precisa ter uma atenção individual, né? Ainda que a gente pense em estratégias e soluções coletivas, as situações individuais nos dão um panorama melhor e ajudam a dar encaminhamentos que podem ser administrativos ou podem ser judiciais. Então, pode ser que alguma instituição reconheça a retroatividade, por exemplo, e não pague os atrasados, fique dependendo de dotação orçamentária. Outra não reconheça nada e a gente precise pedir judicialmente tanto a retroatividade funcional como a financeira. Então, vários são os cenários e várias são as possibilidades de encaminhamento. Eu agradeço a atenção e a gente fica à disposição para as dúvidas. Então, meus amigos, a partir dessa perspectiva, nós temos algumas questões que já foram feitas lá no chat, nos comentários, não é? Então, acho que a gente poderia, não sei, qual é o encaminhamento que a gente pode fazer aqui, a gente fazendo a leitura, não sei se vocês já tiveram contato aqui com o chat mais geral, e que a gente pudesse, na verdade, falar o nome do professor e, a partir daí, vocês irem respondendo as questões. Pode ser assim? Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Então, o professor Rosinaldo Ribeiro da Silva, lá de Altamira, muito prazer em saber da sua existência. Vivo, professor Rosinaldo. Ele diz assim: eu fiz o pedido de 5 progressões que estavam atrasadas, mas tive apenas 2 aprovadas. As demais foram invalidadas. Como faço para resolver o problema dessas outras 3 que ficaram invalidadas? Teremos o direito ao pagamento dos valores retroativos? Rosinaldo Campos de Altamira. A gente faz uma pergunta ou a gente faz mais perguntas? Fazendo mais perguntas? Então, vamos lá. Não? Ou responde logo essa? Já vamos respondendo. Acho melhor, porque senão às vezes são temas diferentes, tal. Tudo bem, vamos lá. Está claro para vocês? Já? Tranquilo. A grande questão é compreender por que não foram aprovadas. Eventualmente, se é uma situação de não atingimento de pontos, alguma questão da regulamentação interna que exige, por exemplo, cumprimento de requisitos, como horas-aula, publicações, então a gente precisa entender o porquê que não foi. Mas, em tese, né, assim, de forma geral e ampla, não há por que não se evoluir conforme a colega Grace especificou. Então, de 2 em 2 anos, acontece a evolução em condições normais, atingimento do tempo, né, de 24 meses, mais a pontuação. Se for alguma questão de pontuação, e aí o interessante é conhecer os processos, entender o que aconteceu neles, para a gente poder ter uma posição mais assertiva. E, de qualquer forma, se houver algum equívoco, é bastante possível que o senhor consiga receber judicialmente ou até administrativamente os valores que lhe são devidos em função de um enquadramento equivocadamente aplicado. O senhor evolui porque o senhor cumpriu os requisitos, né? Não é só porque a universidade os avaliou. Então, é algo que declara uma situação que já aconteceu no tempo e, por isso, do ponto de vista do requerimento, possível e bem improvável de obter um êxito tanto administrativo quanto judicial, a depender do encaminhamento.
Mas eu queria, na verdade, aproveitar a pergunta do Rosinaldo para fazer o seguinte. Nós podemos, por exemplo, uma pessoa que está com as suas progressões muito atrasadas, ela pode entrar cumulativamente com todas as progressões? Por exemplo, ele entrou com 5 progressões. Ele pode entrar com todas essas progressões de uma vez para serem avaliadas e serem aprovadas pela universidade? Pode e deve. O interessante é que ele siga aquele formato de requerimento. Então, Sim. ele vai começar pedindo a primeira com base no último interstício que ele evoluiu. Então, vamos só para exemplificar. O professor evoluiu em 2010, a última progressão dele ficou até o presente momento sem fazer pedido. Então, ele vai fazer um pedido agora, colocando 10 e 11, os interstícios a serem avaliados, a universidade vai avaliar. Na sequência, já pede o próximo, 12 e 13. Se a universidade, em algum momento desse, ela se obstar ou ela negar a avaliar, e aí ele realmente vai ter que procurar a via judicial para que um juiz conheça da sua insatisfação e faça a análise. Mas é totalmente possível e não tem nada de progressão per salto, como alguns advogados da Advocacia Geral da União defenderam essa tese no passado. Não tem nada disso. Porque, na verdade, o que se está aferindo é algo que aconteceu. Ele, em 2010 e 2011, ele produziu, ele lecionou, ele publicou, ele fez extensão, e assim sucessivamente até a presente data. Ele está colocando aqui, porque foram invalidadas devido à nota técnica do governo Temer, que passou a considerar somente as 2 últimas datas de progressão. Vocês estão vendo aqui no chat? Sim, foi o que a gente usou de exemplo ali na apresentação. Sim. Então, para isso, ele vai ter que revisar a data do interstício ali, da última progressão que foi concedida, para que ele possa destrancar as demais progressões e seguir, então, com as avaliações das demais. Aí, complementando o que o Elias estava falando, que é possível encaminhar todas as progressões atrasadas, só que não pode ser num processo administrativo só. Precisa ter um requerimento para cada progressão. Elas não podem, e não pode ser um salto, né, do adjunto 1 para o associado 4, direto. Precisa, porque cada progressão tem critérios de pontuação distintos, então precisa que cada uma seja encaminhada num pedido separado e para a concessão da progressão seguinte precisa ter a portaria da progressão anterior. Mas dá para abrir no sistema os pedidos e deixar guardando ali que as sequências vão acontecendo, né? À medida que uma progressão é concedida, já segue o encaminhamento da seguinte, até para preservar a data do requerimento administrativo para aquele efeito financeiro dos 5 anos, né? Então, se está tudo atrasado, se o sistema permite, dá para abrir vários pedidos de progressão ao mesmo tempo, só que eles vão ter a tramitação segurada, assim, né? Até que a progressão anterior seja concedida. Um detalhe importante que eu acho que a gente tem que ter clareza é que, por exemplo, no caso da Universidade Federal do Pará, existe uma resolução mais ampla e a universidade, no final da resolução, ela coloca um conjunto de critérios que os professores têm que respeitar. Mas o que acontece? As pontuações elas são diferentes e as pontuações foram definidas por cada instituto, por cada camp, por cada núcleo. Vocês estão entendendo? Porque, por exemplo, o pessoal da agronomia tem situações específicas que eles fazem que não são situações iguais a que nós temos, por exemplo, no caso da educação. Tá? Por exemplo, um camarada da agronomia faz experimentos em determinados aspectos. A educação não faz. Então, cada pessoa ligada a cada núcleo, a cada instituto e a cada camp tem que verificar no camp, especificamente, respeitando a portaria da Universidade Federal do Pará, geral, verificar como são as suas pontuações. No caso da UFRA, por exemplo, só tem uma pontuação. Se baixou uma resolução colocando apenas uma pontuação para todo mundo, entendeu? O que para mim é problemático,
Porque, ao mesmo tempo que você tem o pessoal da agronomia, tá? Você tem o pessoal da educação também. Como é que vai ficar essas situações? Tá? Então, acho que esses elementos são elementos que a gente precisa verificar quando a gente está atuando, quando a gente vai fazer as nossas progressões. Tá? Agora, uma outra pergunta que foi feita pela professora Rosângela Nogueira é que há administrativamente a possibilidade de recorrer ao reenquadramento funcional operado em 2013 para quem já está no final do nível 2 de adjunto da estrutura anterior e perdeu cerca de 20 meses no reenquadramento no nível 1 e hoje se encontra em um nível abaixo da que entrou, regido já pela nova tabela. Entenderam? Entendemos. Essa é uma questão que teve alteração quando saímos do PUC-RE, né, que era a legislação que garantia 87, que vinha de 80 para cá, e teve uma tabela de correlação para 12772. Eu acredito que na hora de escrever tem um equívoco com a nomenclatura adjunta, eu imagino que ela esteja falando de assistente, que foi aqueles 4 níveis que vinham do PUC-RE, que era 1, 2, 3 e 4, e foram condensados em 1 e 2. Então, quem, por exemplo, estava 2, voltou para 1, depois foi para 2. Né? Quem estava 3, voltou para 2, depois foi para adjunto. Então, existem situações que realmente tiveram problema. Aí é uma análise de caso concreto para entender o marco inicial, para entender como isso aconteceu e a gente conseguir fazer alguns paralelos, porque a tese que discute isso é a tese de que os que chegaram depois estão na frente, né? E a tese é boa. Só que a gente tem que entender o que aconteceu no caso concreto. Essa não é possível uma orientação geral sem a gente ter os marcos certinhos, e é por isso que a gente está à disposição para fazê-la no caso individual da professora, pelo caminho que a gente já indicou anteriormente. Mas é possível discutir, sim. Eu tenho mais perguntas aqui, não tenho visto isso. Alguém quer falar? Desculpem. Tem uma pergunta feita anteriormente sobre a promoção a titular, tá? Que eu acho que não está aqui no chat, mas que já foi nos encaminhada pré-live. Tá? Que alguns critérios da promoção a titular, se precisa fazer parte de um programa de pós-graduação, se precisa ter atuado na gestão. Tá? Então, o que acontece? A Lei 12772 e a própria nota do Ministério da Educação disciplinam requisitos mínimos para apuração das progressões, tá? Para aferição ali da pontuação, da avaliação das progressões e da promoção a titular. Mas delega para os conselhos universitários que regulamentem internamente isso. Isso é uma demanda até dos próprios sindicatos, para terem, de acordo com a sua realidade, uma autonomia, identificando o que para um departamento ou para outro é importante para valorizar o professor e alcançar aquela promoção a titular. Então, é preciso olhar dentro dos regulamentos de cada instituição quais são os requisitos colocados ali de pontuação para atuação em pós-graduação, para a gestão. Não são requisitos únicos, tá? Tem outros requisitos, alguns obrigatórios, outros não obrigatórios, mas que pontuam para se chegar no determinado somatório e a concessão da promoção. Essas questões estão muito bem definidas na resolução da universidade. Por exemplo, aí eu estou falando alguma coisa que conheço sobre a resolução da universidade. Estão estabelecidos na resolução da universidade e, claro, por exemplo, as pontuações, né, elas vão de acordo com aquilo que eu falei anteriormente, elas estão de acordo com os institutos, porque, na verdade, é o seguinte, nós, aqui na Universidade Federal do Pará, nós não temos mais estrutura departamental, tá? Nós, na verdade, temos a estrutura de institutos, faculdades, temos núcleos e temos os campos. Em cada campo tem as faculdades, os seus núcleos específicos. Tá?
Então, cada uma dessas definiu aí que eu vou dizer, na verdade, definiu apenas a pontuação, tá? Então, aquela tabela final. Se a gente vê, por exemplo, a gente pode depois mandar para vocês, eu acho que é importante a gente mandar esses documentos, documentos internos da universidade. Nós temos as resoluções gerais da Universidade Federal do Pará, por exemplo, e temos a cada um dos institutos, núcleos e campos, nós temos as tabelas específicas, tá? E que a gente precisa levantar. Então, por exemplo, eu estou fazendo o levantamento agora de todas as tabelas de todos os institutos, núcleos e dos campos. Vocês estão entendendo? Para que a gente possa, na verdade, ter ideia. O professor nos procura. Aí a gente vai dizer, olha, está aqui a tabela da universidade, mas está aqui a tabela do seu campo, do seu campus, tá? No sentido de quê? De que você possa, na verdade, fazer todo o seu processo de acordo com essa pontuação que está estabelecida, tá? Acho que é isso que é bem importante, que são aspectos específicos que, às vezes, as pessoas não têm ideia do que possa fazer, né? Então, acho que a gente está se preparando e cada vez mais nesses contatos com os órgãos da universidade, a gente já tem essas ideias mais ou menos colocadas para a gente poder se encaminhar, né? Acho que é isso que é mais importante, né? Orlando, posso contribuir um pouquinho? Sim, claro. Desculpem, mas eu acho que a gente está conversando aqui e só para complementar, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo essas colocações, que são colocações específicas da realidade das universidades aqui, tá? Agora, por exemplo, só para completar, Brandão, nós ainda temos que conversar com o pessoal da CPPD, da UFRA, por exemplo, né? Porque também o IFPA já tem uma outra situação, tá? Pode falar, Brandão, por favor. Só para deixar claro que essa regulamentação é interna, ou seja, cada universidade pode ter uma diferente da outra. Eu até acho que é peculiar a situação de vocês, que tem pontuações diferentes para institutos diferentes, para núcleos diferentes. Regra geral, é uma única regulamentação na universidade, e aí você tem tudo. Se tem pesquisa, aparece lá. Se tem área de educação, aparece lá. Se tem as questões mais gerais, aparece lá. E quando o professor vai fazer a sua progressão, ele pega a tabela e vai buscando aonde ele se enquadra naquela resolução ali. Mas é uma única tabela, uma única pontuação, uma única tabela para toda a universidade. Não tem tabelas específicas para um determinado núcleo, para um determinado campo, para uma determinada região. Mas, enfim, é importante deixar claro que isso está dentro da autonomia de cada instituição. A pontuação, do que pontuar, a quantidade de pontos para cada coisa, se é 1, 2, meio, se é por semestre, se é por ano, etc., é muito peculiar de cada instituição. E aí o professor tem que olhar a sua instituição. Está correto você ao orientar o professor. Se ele tem uma tabela lá do núcleo dele, ele tem que olhar essa tabela para ver como é que ele pontua para chegar na pontuação necessária para a progressão. Né? Mas, regra geral, elas podem ser diferentes de universidade para universidade. Vocês que têm 3 instituições aí, IFPA, UFRA e UFPA, possivelmente você tem, no mínimo, 3 instituições, 3 regulamentos diferentes de pontuação para o professor. É isso. Eu só conheço, na verdade, a questão da UFRA. A UFRA é uma tabela única, mas a universidade, a tabela é única. A pontuação que é diferente em relação aos institutos, aos núcleos e aos campos. Vocês estão entendendo? É essa que é a lógica e que a gente precisa ter essa pequena orientação aos professores e professoras para que eles possam trabalhar. Mas no caso específico da UFRA, pela informação que eu tenho, a tabela é geral para todo mundo. É só uma tabela, tá? Professor Orlando, você me permite só uma parte também? Sim, não, a gente está dialogando aqui para poder esclarecer. Pode falar, Elias, claro, por favor, vocês eu queria só... mais cancha do que eu estou entrando nessa história agora, desculpem. Que isso. Eu queria só deixar também muito claro que a parte jurídica, ela funciona quando a política não funciona, né? Então, a gente geralmente só entra depois.
E a sinergia entre o jurídico e a direção do sindicato, entre a atuação política, entre a regulamentação das normativas, ela deve estar a todo tempo constante, porque sempre vão existir algumas assimetrias. Como eu avalio, por exemplo, um professor que é das artes, né? Se a produção dele é mais complexa, e isso é normal, e não é à toa que chama-se universidade, né? A ideia é que seja o mais plural possível. Então, assim, são lutas que são complementares, né? E a gente geralmente entra nessa parte do depois, porque existe uma estrutura, né, que tem que ser observada nas regulamentações. Quando foge disso, a gente tem a possibilidade de entrar. Mas essa questão da autonomia universitária, da regulamentação própria, da definição do que pontua ou não, isso é uma matéria que, de fato, é interna corpus, né? Não tem, isso se ganha na política. Na parte jurídica, a gente entra para correção de interstício, para discussão de tempo, se é declaratório, se é constitutivo, quando começou, e aí realmente não tem como ser diferente. E eu já aproveito para fazer o gancho, porque tem uma questão da Vilma. A Vilma, ela questiona se há possibilidade de pagamento retroativo da progressão funcional. E a resposta é sim, tanto há possibilidade quanto deve ser feito, né? Cumpridos os requisitos devem ser feitos, observando a prescrição que é própria da União, Estados e Municípios, que são 5 anos anteriores ao requerimento administrativo. Então, se deixou muito tempo sem pedir, e aí começa a ter prejuízos se a gente não tem alguma medida para segurar isso. E aí eu devolvo também a palavra para o professor Orlando, agradecendo a oportunidade da complementação. Não, eu acho que essas questões são muito interessantes, né? Porque a gente fazendo essas progressões, esses processos que a gente tem que fazer, para mim não são difíceis, sabe? Não são difíceis. Por exemplo, a doutora Grace colocou todos esses aspectos assim, que eu acho que a gente seguindo e a gente se assenhorando dessas questões, elas não são difíceis. Agora são trabalhosas, não é verdade? Agora tem um conjunto de hoje, por exemplo, os próprios sistemas da universidade nos facilitam muito uma série de dados que a gente pode requerer, né? E eu acho que organiza um pouco os processos. Então, eu acho que a grande questão agora é a gente poder, na verdade, ajudar os nossos colegas a se organizarem para a gente poder trabalhar nessas questões aí. E esses aspectos que são mais em termos de interpretação que a universidade dá, porque eu noto que quando vocês falam algumas coisas, a universidade dá interpretações diferentes, entendeu? Então, eu tenho que me assenhorar melhor do que a universidade está interpretando. Gostaria de fazer uma intervenção. Sim, então, só para encerrar, algumas interpretações que vocês estão colocando, a universidade está fazendo diferente. Então, aí, nesse caso, nós temos que ver que a intervenção política não seria suficiente, teria que ter a intervenção jurídica, tá? Gorete, por favor. Pode falar, Gorete, pode falar. Olha só, o Elias, né, colocou, quando não há, né, mais a possibilidade administrativa, logicamente, é que entra a questão da judicialização, né? Então, nós tivemos aqui alguns exemplos, por exemplo, do professor Rosinaldo, que pediu 5 progressões, só foram atendidas 2, né? E aí ele tem aí 3 intertícios que foram negados, né? E essa é uma situação, assim, já de um tempo, né, bastante significativo. Nós temos... Estão me escutando? Tá tudo bem? Posso continuar? Tá. Então... Pode continuar, Gorete, pode continuar. No caso de ter sido englobado aí numa única portaria, né, mais de um intertício, ou mais de um intertício,
que o professor fez, embora tenha pedido separadamente esse processo, como bem falou a Grace, né? Não dá para ser num único processo, tem que ser em processos desmembrados. Mas foi negado e foi englobado numa única portaria, devido muito lá à repercussão da nota técnica. Para que o professor recorra, ele precisa de materialidade disso, que foi negado. Ele precisa entrar com o processo novamente, desmembrado, recorrendo, para que ele administrativamente tenha essa negação e possa judicializar. É isso, porque, assim, para que a gente possa entrar com um processo, né, eu preciso ter uma materialidade, eu preciso ter uma negação desse direito, de alguma maneira, né? Então, assim, qual é a recomendação para aqueles professores que estão, no caso do professor Rosinaldo, ou outros, um número menor de interstícios que tenha sido perdido? Qual é a orientação que vocês dão no sentido de pela comissão, para que eu possa levar para vocês, para levar para a assessoria jurídica, é importante para a gente esclarecer, porque temos vários professores que estão nessa situação. Qual seria o passo? Eu acho que ser um pouco didático nesse sentido, né, é importante para a gente entender um pouco esse processo. Sim. O passo de cada um, por como as situações são distintas, é nos encaminhar, tá? Essa progressão que foi dada com atraso ou englobando um período maior do que os 24 meses. Por quê? A gente precisa ver qual data isso aconteceu, qual foi o pedido e qual foi a negativa que teve dentro do processo, para a gente ver se há necessidade de ainda adotar algum encaminhamento administrativo ou se encaminhamos diretamente na via judicial. Então, não é possível dar uma resposta assim para todos os casos agora, e por isso é importante que o professor imediatamente já encaminhe para nós esses documentos para avaliarmos, tá? E observando que alguns, para todos o prazo está correndo, né? E a gente tem um prazo para revisar os atos administrativos. E não dá para esperar muito tempo. O quanto antes, melhor. Eu vou aproveitar e responder a pergunta da professora Socorro, tá? Que é ainda com relação à promoção a titular. Se ela não necessariamente precisa estar em uma pós-graduação para chegar a titular e se não precisa ter passado pela gestão. Retomando, foi o que um pouco do que eu falei antes. Tem requisitos e alguns dos requisitos podem ser estar na pós-graduação e ter passado pela gestão. Vai depender de como foram normatizadas as regras dentro da instituição. Tá? No caso, por exemplo, da Universidade Federal do Pará, a resolução 4644, o artigo 15 ele fala que para ser promovido a classe E de titular, o docente deve demonstrar excelência e distinção em atividades de ensino e pesquisa ou extensão, com um perfil profissional acadêmico que atenda cumulativamente às seguintes exigências mínimas. Aí vem 3 exigências. Inciso 1, experiência de orientação ou coorientação na pós-graduação estrito sensu, em programas de pós-graduação reconhecidos no país e no exterior. Experiência nos últimos 10 anos em pesquisa atestadas por publicação em veículos arbitrados na área de atuação profissional do candidato. Inciso 3, experiência de gestão acadêmica e ou científica atestada por atuação em instituições de ensino e pesquisa. Então, esses 3 requisitos, para a Universidade do Pará, de acordo com o que foi deliberado e colocado na resolução 4644, eles precisam ser atendidos cumulativamente. Então, esse é um exemplo,
né, da Universidade do Pará. As outras instituições terão resoluções que podem ser diferentes dentro das obrigatoriedades que a Lei 12772 e a resolução do Ministério da Educação trazem como requisitos mínimos, tá? Mas é isso que está dentro da autonomia da universidade. Eu acho que eu espero ter conseguido responder a pergunta da professora Socorro. Tudo bem. Mais alguma questão, meus amigos? Por fim, professor Orlando, só para mais uma informação, pode haver agora ao longo do tempo, né, alguma alteração de posicionamento administrativo com relação às progressões, né? Isso a todo momento vem acontecendo ao longo dos anos. É importante ficar atento à retroatividade, tanto financeira como funcional. Há alguns entendimentos que podem vir a serem fixados, por exemplo, que a progressão retroage à data do requerimento, por exemplo. Tá? Então, ainda que a administração possa reconhecer nesse sentido, né, o judiciário reconhece que é da data do cumprimento dos requisitos. Então, ainda que haja eventualmente para frente, de acordo com negociações que sejam feitas, né, pelo sindicato, enfim, se for reconhecida a progressão à data do requerimento, ainda assim não vai ser a totalidade do que há de direito em receber a progressão, tanto do efeito funcional como financeiro. Tá? Então, é importante estar atento a isso quando for concedida a sua progressão ou mesmo num pedido de correção da progressão funcional. Eu queria só complementar uma questão também com relação a progressões e promoções. Às vezes o professor, principalmente quando está no início, ele perde lá 2, 3 meses e faz uma análise assim prática. Eu vi na tabela, vai dar uma diferença de R$200, vou deixar isso para lá. A gente recomenda nunca fazer isso, porque quando você olha, isso tem um efeito cascata ao longo do tempo, e só na progressão para associado, a gente está falando de algo na faixa de R$3.200, R$3.500 mês. Então, se está abrindo mão um tempo antes de um valor que vai ser bastante significativo, principalmente no efeito da vida inteira, né? Quando a gente pegar esse professor que vai certamente chegar a titular. Então, por mais que pareça pouco em algum momento, nunca soneguem esse direito, porque na hora que vocês chegarem na posição, nesses principais saltos de carreira, verão que os valores são realmente bastante significativos. E já agradecer pela oportunidade, agradecer ao professor Orlando, professora Maria Goretti, diretoria, professor Brandão, minha colega Grace, querida, pela oportunidade da live, fazer uma provocação para a gente já fazer a próxima, relativa às carreiras, né, às gerações de professores e aposentadoria, que também é um tema sempre da ordem do dia. E obrigado pela tarde, né, que passamos aqui juntos. Eu queria encerrar em nome do Proifes Pará, agradecer a contribuição dos nossos advogados, né, e dizer que, na verdade, que nós tenhamos um longo processo de contatos, né, de esclarecimentos, né, de ganhos. Eu acho que a coisa mais importante também é essa, né, nesse diálogo constante que vamos ter, né, e acho que esses esclarecimentos, quero deixar bem claro que a live fica gravada, né, e será disponibilizada para todos, né, acho que é importante isso, né, e nós, claro, que estamos já colocando a cena dos próximos capítulos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que essa live ela precisa ser divulgada para outras pessoas para saber o nosso próprio trabalho, né? E eu queria, na verdade, solicitar que o nosso comandante-mor, que é o professor Brandão, pudesse, na verdade, fazer a saudação final, tá? Neste último dia de agosto, né? Que está se encerrando aí, e que, na verdade, a gente tem muitas lutas daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer a professora Maria Goretti também, que é
da nossa diretoria, tá? A todos e todas que estão presentes, né? E que, na verdade, eu acho que a questão mais importante agora é a gente divulgar essa live, ver que há interesse, ver que há gente que está interessada em ajudar os nossos colegas, eu acho que isso é muito importante, tá? Claro que contando com assessoria jurídica, eu acho que já dá mais uma força a esse processo aí, tá? Então, eu, na verdade, queria, para a gente efetivamente encerrar, passar a palavra ao professor Brandão e agradecê-lo muito, né? Porque, como ele disse, assim, está num maremoto de coisas aí, mas mesmo assim ele arredou a sua agenda para poder participar. Eu acho que isso, na verdade, é concretamente, materialmente, dizer que ele dá importância a esse debate cotidiano das situações dos professores, do processo de valorização, tá? Então, eu agradeço também a participação, a atenção de todos. Muito obrigado, boa noite. Queria agradecer ao Marcelo, ao Eduardo e à Letícia, que ficaram aqui por trás, nos bastidores, nos orientando aqui nos chats privados, que a gente está todo aqui nos chats privados, olhando o chat mais público, não é? Queria agradecer muito as orientações, né, e as dicas que foram dadas, e passo a palavra ao professor Brandão para as palavras finais do encerramento da nossa live. Obrigado, gente. Quanta honra. Na verdade, deixa eu só fazer alguns reforços. Eu acho que as últimas falas da Grace... Brandão? Oi. Só, assim, quebrando um pouco aqui o protocolo, colocar da nossa proposta de seminário, né, aqui no Pará, aí para setembro, após a segunda quinzena de setembro, né, onde nós temos assim uma série de questões, inclusive essa, né, para levar, né, aos nossos simpatizantes, né, aos nossos filiados e simpatizantes, e dizer que nós contamos com você, né, conforme nós conversamos lá no Encontro Nacional, de preparar esse momento para que o Sindproifes ele possa estar mais perto também, né, daqueles professores que estão situados no interior do Estado, nos campos do interior do Estado, né, tanto da UFPA quanto da UFRA, do IF, né, é esse nosso desejo, é a aproximação com a categoria, né, para que nós possamos dizer quem somos, o que queremos, né, como pensamos uma política sindical, como pensamos as questões trabalhistas da nossa categoria, e fazer mais uma vez aí o convite, né, já que a live fica gravada, aqueles que nos assistirem depois, o convite à filiação. E esse convite à filiação, ele vem, né, com essa possibilidade de dialogarmos cada vez mais próximos. E, nesse sentido, reforço o convite, professor Brandão, para estar conosco aí no mês de setembro. A gente vai acertando essa data, mas acredito que seja um momento muito importante para a gente de consolidação do nosso sindicato, de ampliação das nossas filiações, né? E com esse suporte jurídico agora, que tratando de coisas tão importantes, né, de questões cruciais para a nossa carreira. Deixo um abraço aqui para o doutor Elias, aqui a doutora Grace, tá? A Letícia, que está aí nos bastidores, né, que nos auxilia também nesse trabalho, aqui o Eduardo, né, que nos deu aqui todo o suporte, e um abraço, espero que nós possamos nos ver em breve, tá, professor Brandão? Tchau, tchau, gente. Conversei com a Socorro, acho que ontem, ou não sei se hoje ainda, sobre isso. Estou à disposição. Vai ser uma honra estar por aí. Gente, eu só quero reforçar alguma coisa. Acho que as últimas falas da Grace e do Elias, elas são importantes. Não acha que R$100 não impacta na sua carreira. Nós estamos falando de coisas cumulativas. Aliás, quando você for fazer a tua progressão, não bota a sua produção só no número de pontos para a progressão. Quando você fizer o seu levantamento de produção científica,
científica para professor titular, vai ser importante resgatar isso. E você não vai lembrar de 10 anos atrás se você não botar na sua progressão. Bota tudo, mesmo que dê mais ponto do que você precisa. Nossa carreira é cumulativa, tanto do ponto de vista da produção científica, quanto do ponto de vista financeiro. Então, é fundamental que, se faltar R$50, busque os R$50. Organize para você ter a carreira atualizada sempre. A Grace chamou a atenção, acho que o Elias também, quinquenalidade. 5 anos atrás você perde isso. Então, quando você acha que tem algum direito, entre o quanto antes, porque a rigor, pelo menos é o que tem ocorrido, a partir do momento que você pediu, retroage 15 anos dessa data, 5 anos dessa data. Se demorar mais 10 anos depois, bom, demorou mais 10 anos depois, mas você garantiu esses 5 anos atrás. Então, se você tem pendências, organize isso, converse com Elias, converse com a Grace, converse com os advogados, organize a sua vida. Em relação à questão do titular, Grace, eu estava pensando enquanto você falava e lia aí o Pará, né? Tem gente que gosta de ser mais realista que o rei, né? Nós tivemos uma proposta uma vez que deu maior polêmica no encontro nosso, que um professor defendia a tese que só podia progredir quem tivesse pesquisa qualificada como qualizar. Quem não conseguisse comprovar isso não podia progredir. Ou seja, é você fazer uma carreira para não servir para nada, né? A progressão para titular, nós lutamos por ela, para jogar ela para dentro da carreira, para que todos tenham condição de ser titular. Então, se cada universidade faz lá uma resolução, e nós defendemos isso sim, viu? A questão da autonomia. Se ela faz lá uma resolução que impossibilita de chegar lá, a briga é política. Você tem que mudar essa resolução. Tem que provar que com isso você está cerceando, sei lá, uma grande maioria de conseguir chegar ao último nível da carreira, que é ser professor titular. Isso me permite concluir com o que o Elias colocou também. A questão que é político, que é jurídico. Gente, às vezes o jurídico pode ser um baita tiro no pé. Quando você tem um direito que está sendo solapado, está lhe sendo tirado, claro que tem que ir para o jurídico. Mas se a gente conseguir isso administrativamente, é muito menos incômodo. Eu lembro que em 2009 nós conseguimos aqui fazer a progressão acelerada dos professores de EBTT, mesmo não estando previsto em lei. Claro que levamos sorte, que regulamentamos em 2012, podia ter dado um baita do problema, mas conseguimos administrativamente. Então, assim, esse diálogo com os reitores, com os diretores, ele é fundamental, desde que eles estejam abertos para poder fazer o diálogo político, né? Sempre buscar esse diálogo para poder, se não tiver jeito mesmo, vamos para o jurídico, chamamos o advogado. E quero dizer assim, ó, a minha experiência, os advogados nos ajudam nesse diálogo também. Pega aí, chama o Elias um dia, se for caso, pagamos a passagem, ele vai lá, e vai lá falar para o pró-reitor que ele está fazendo besteira. Sabe? Que ele está criando um passivo jurídico para a própria nação. E às vezes a gente não consegue fazer, vamos buscar, e às vezes a gente convence os nossos colegas, né, a poder fazer isso. Então é isso, gente. Eu quero dizer que para o Proifes Federação é fundamental que os nossos sindicatos sejam bem atendidos. Eu tenho plena confiança nos escritórios Bordás e Menta Advogados, já tem demonstrado isso. Creio que vocês estão em boas mãos, sem dúvida nenhuma poderão fazer. Agora, lembre-se, por último, o advogado não faz milagre. Vocês precisam trazer para ele os dados, para ele analisar as possibilidades. Se há uma coisa que eu gosto desses advogados aqui, é que quando eles acham que não dá, eles te avisam. Olha, você vai dar tiro no pé, não vale a pena. Você quer, nós vamos fazer. Mas esse não é um caminho bom. Então, às vezes, a gente acha que tem direito, mas às vezes não vai dar. E eles dizem isso para a gente. Isso é importante saber. Então, converse com os advogados, procurem, dialoguem, porque eles estão aqui. E lembre-se, eles ganham muito pouco nós para poder fazer o geral, tá? Isso não significa que é tudo de graça, não. Me permite ser chato aqui agora, Grace e Elias. Né? Me permite ser chato, sabe, Orlando? Tem que lembrar, eles estão aqui para dar aquilo que é geral, para dar suporte para a diretoria, Orlando e Maria Goretti, para dar suporte para vocês, para não fazer, para a gente não fazer besteira, porque a gente faz besteira.
Então, o que eles ganham é para isso, não é para poder ir na justiça, acompanhar processos o tempo inteiro, tal. Não é para isso, não. É só para as ações coletivas, aquelas que é geral para todo mundo. Os casos de cada um é um caso de cada um e precisa ser conversado com eles, porque tem custo também, tá? Só para deixar claro que não estamos aqui para dizer que é tudo de graça, porque não é, não. Tem custo, o trabalho dos profissionais custam também, e a gente está aqui para apoiar e para ajudar. Mas o nosso objetivo é dar este apoio necessário, mas aí cada caso precisa ser tratado como cada caso. Obrigado, gente. Demoramos muito na live, 1h40, mas eu acho que foi muito produtiva. Estou muito feliz, agradeço a todos e foi uma honra estar aqui como presidente da federação. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço para todos e todas. Tá? Até logo. Boa noite.